Nós estamos desenvolvendo o projeto Comunhão na nossa igreja, e o primeiro momento desse projeto a gente está pensando na comunhão com Deus. E mês de janeiro foi um mês atropelado, mês de fevereiro também, muitas ausências em termos das nossas participações. Mas a gente vai prosseguindo. A gente está pensando ainda em fevereiro na comunhão com Deus, que é a principal comunhão que precisamos desenvolver, é a principal comunhão que a gente precisa ter. Depois vamos conversar sobre comunhão com a gente mesmo, né? Não há como ter comunhão melhor com as demais pessoas se a gente não tem comunhão com a gente mesmo, se a gente está, assim, de alguma forma descompensado emocionalmente, socialmente, dentro dessas áreas todas. Hoje eu quero pensar sobre esse tema, comunhão, ou melhor, sensibilidade à voz de Deus. Uma das primeiras coisas que a gente... uma das primeiras formas que a gente tem para se relacionar com pessoas é através da fala, né? Através da palavra. A gente até se relaciona tanto com alguns animais que se tornaram animais domésticos, né? Mas ele não responde à palavra, né? Porque eles não são pessoas. Pessoas são aquelas que Deus soprou o fôlego de vida, foi feito a imagem e semelhança de Deus. Os animais, os demais, não tiveram esse sopro de Deus. E como sopro, veio o poder da palavra. E é através dessa palavra que a gente se relaciona melhor com as pessoas. O texto que eu separei para desenvolver essa reflexão é Hebreus capítulo 3, de 7 a 19. Obrigado. Antes de ler o texto, em primeiro lugar, então, o primeiro texto, está aqui na projeção, tá? Já que está na projeção, todos podem ler comigo, né? Vamos ler então. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Foi demais. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau
dinâmica da trajetória no deserto como a ação de Cristo. O livro de Hebreus trata bastante dessa analogia, né, comparação entre a época da lei e a época da graça. Dessa leitura, eu tirei o seguinte pensamento: nossa melhor comunhão com Deus perpassa pela nossa sensibilidade de ouvir a sua voz e obedecê-la. É bem interessante que a gente está tratando disso na escola bíblica, né? Como conhecer a Deus e fazer sua vontade. Está tudo dentro dessa mesma perspectiva. Deixa eu repetir o pensamento. Nossa melhor comunhão com Deus perpassa pela nossa sensibilidade em ouvir a sua voz e obedecê-la. Esse é um dos grandes meios que a gente tem para vivermos melhor. Ouvir a voz de Deus. Isso me faz lembrar aquele hino antigo que doce voz tem meu Senhor. Conhece esse? Voz de amor não tem graciosa. Que doce voz tem meu Senhor. Não existe voz melhor para se ouvir do que a voz do Senhor. Você já ouviu ela assim, sozinha, assim, no seu coração? Isso é algo tremendo. Definindo o termo sensibilidade espiritual, na minha leitura, na perspectiva bíblica, ou melhor, cristã, é a capacidade que todo ser humano pode e deve ter de ouvir e entender a palavra e a voz de Deus, o seu Criador. Então, por existência, todo ser humano tem a capacidade de ouvir e entender a voz de Deus. Nós somos criaturas de Deus. A gente gosta de ouvir a voz de nossa mamãe, né? Quando a gente é criança. Porque é que cuida da gente, que zela pela gente, que tem um carinho maior pela gente. É bom ouvir, né? Ter ouvido a voz de minha mamãe cantando aos sábados à noite, né? Enquanto estava lá preparando o frango do domingo, né? E melhor do que essa é a voz do Senhor. E todo ser humano, estou dizendo isso, todo ser humano, criatura de Deus, tem esse poder de ouvir e entender a voz de Deus, né? Bem, em primeiro lugar, o texto me faz pensar que a sensibilidade à voz de Deus, ela é proporcionada pelo Espírito Santo. O texto do versículo 7 diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, percebe? Se hoje ouvirdes a sua voz, quem está falando? Quem fala? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o pastor Davi Gomes, já falecido, ele escreve um livro dizendo: o Espírito Santo é o executivo de Deus. Ele executa as coisas de Deus. Ele faz as coisas acontecerem. É Ele que é o meio que Deus utiliza para trazer a existência, como disse Jó, né? O Espírito do Senhor me fez, o sopro de Deus me deu vida. Então, é o Espírito Santo que nos dá essa capacidade de percebermos e o dever que temos de ouvir a voz de Deus. Vocês vão observar que, de uma maneira bem específica, eu estava dizendo, a gente se relaciona através de palavras. Não sei se você foi criança, acredito que sim. Eu acho que você foi criança. Eu não estava lá não, mas eu acho que você já foi criança. E criança tem as suas rebeldias, tem os seus amiguinhos que de repente se tornam inimigos, mas de repente, né, volta a ser amigo novamente. Eu não sei como é que você fazia quando ficava de mal com o irmão, com amigos. O que você fazia? A gente fazia assim com o dedinho. Você ainda fazia com o dedinho? Estou de mal. Mas botava o dedinho. De bem? O de mal significa, em outras palavras,
diga mais estou de mal com você, mas a gente faz o quê? Uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente se torna assim como que angustiado com o outro, aborrecido com o outro, é não falar com ele. É se afastar, né? Cortar a fala. A primeira coisa é cortar a fala. Não fala mais comigo. Já ouviu isso? Já, né? Eu já ouvi também. Ainda bem que foi na infância, né? Eu não sei se agora tem gente que fala, não quer falar mais comigo. Mas a gente corta. E a gente ainda continua com essa atitude. Por outro lado, a gente vive um tempo bem interessante. Nós temos hoje as redes sociais que ela amplia nossos relacionamentos. Interessante que a gente tem centenas, quem sabe milhares de seguidores. Não temos milhares de amigos, temos seguidores. E é muito fácil você cortar o relacionamento com algum seguidor. O que se faz? Só dá um clique. Bloqueia. E tipo assim, eu não estou falando, mas não fale mais comigo. Ele nem quer ouvir você. E eu acho que esse tempo tão interessante que é um paradoxo, né? Porque enquanto a gente olha para o Novo Testamento, a gente olha para a época de Cristo, seguidores de Jesus, quem fosse seguidor de Jesus, a vida do indivíduo mudava completamente em função daquele que ele seguia. Não é verdade? Aliás, mais do que mudava, a pessoa ia até a morte por ser um seguidor de Jesus. Hoje é o contrário, né? Hoje o seguidor é descartável muito facilmente. E a gente continua tentando melhorar nossas vidas. É um mundo muito estranho. É um mundo que procura mais o distanciamento social do que a aproximação. A gente optou por esse tipo de vivência porque a gente optou assim mesmo pelo isolamento social. E alguns mesmo, eu diria assim, até mesmo espiritual. A coisa ficou tão estranha, até mesmo espiritualmente, que hoje você tem cristãos que dizem assim: eu sou a igreja. Meu amigo, a Bíblia diz que nós somos membros. E Paulo é bem claro quando compara o corpo humano com a igreja. Nós somos membros. Você dizer que o dedo mindinho é o corpo? Não é. Mas isso é uma forma das pessoas utilizarem para se isolarem até espiritualmente. Isso é loucura, como já falei numa reflexão anterior. Entretanto, para nós, enquanto cristãos, ao contrário, o que mais a gente anseia é desfrutar de relacionamentos significativos. Percebe? Não relacionamentos superficiais. Nós queremos que tenha uma vivência eclesiástica, uma vivência de família cristã que seja significativa. Eu não quero viver em uma igreja em que os nossos relacionamentos sejam completamente superficiais, só boa tarde, boa noite, tchau. Não. Quando a Bíblia coloca a igreja como família, e eu gosto de pensar em família. Família se conhece, não é? Familiares se conhecem. Você sabe quais são os problemas do seu irmão, seus irmãos sabem quais são os seus problemas, porque vocês são família. Você sabe se ele tomou algum remédio, mas você sabe se ela toma algum remédio, apesar de estar distante, um pouco casado, formado família. Não é assim? A gente precisa saber dessas coisas. Família se alimenta junto. E aqui a gente se alimenta junto, né? Diminuímos a quantidade. Nós queremos preservar isso, queremos que os relacionamentos não sejam superficiais, sejam profundos e significativos. Mas o que eu percebo, meus irmãos, é que com o tempo que vai passando, as influências que temos do mundo, como eu disse, a gente começa a ter esse comportamento distante e isolado, e isso nos torna como que incompletos. Está faltando alguma coisa. A gente é ser social, diz a sociologia, né?
a gente precisa da convivência, dos relacionamentos. E como é que esse mundo se tornou assim? Eu diria, mais do que sensível, diríamos assim, até embrutecidos. Nós, muitas vezes, nos tornamos embrutecidos, coração endurecidos, corações esclerosados. A palavra de Deus nos ensina que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me torno sensível à voz dele, mais me torno sensível não só a ele, mas também ao meu próximo. É incoerente, eu me aproximo mais de Deus, eu tenho um profundo relacionamento com Deus, e na minha casa eu sou uma tragédia, com meus filhos eu sou uma tragédia. Isso é incoerente com a fé que nós pregamos, que vivenciamos. Eu preciso ter o reflexo do meu bom relacionamento com Deus, está nos relacionamentos que eu tenho com as pessoas. Não é verdade? Aquele que diz que ama seu irmão, ama a Deus e aborrece seu irmão, que diz a palavra, é mentirosa. É mentirosa. Então a gente precisa desenvolver, cultivar isso todo o tempo. Todo ser humano, como eu disse, tem condições inerentes à existência dele mesmo, a ouvir e entender a palavra de Deus. Porém, a gente percebe que o homem se tornou então assim insensível. Deus, enquanto Pai, Ele nos deu a sua vida, soprou em nós vida, não só soprou vida, mas Ele também deu alimento. Ele não só deu alimento, Ele educou. É bem interessante você ler o Velho Testamento, Deus ensinando inclusive as questões higiênicas, como o povo de Deus deve se higienizar. Olha que coisa mais interessante, coisa de pai e mãe para ensinar seus filhos. É o Deus que cuida da gente, é o Deus que procura esse relacionamento. E Deus, portanto, Ele não desiste do ser humano, Ele não desiste de nós, apesar de nós nos tornarmos embrutecidos, como que insensíveis à voz dele. Ele não desistiu de nós. E de que forma? Eu percebo que a forma maior, ele se utiliza daquilo que é maior dele, se eu posso dizer assim, se existe alguma coisa maior em Deus, né? Tudo é perfeito. Mas assim, a essência dele, que é espiritual, ele nos dá. Ele se revelou como Pai, criando. Ele se revelou como Filho, se identificando com a gente, assumindo o nosso pecado. E agora, ele se faz presente na vida da igreja, ou por que não dizer, na humanidade, na pessoa do seu Espírito. É como que a gente entendendo esse processo de revelação de Deus, como o último instante que a humanidade tem para ouvir, entender e obedecer a voz de Deus. Ele deu tudo dele para que o homem pudesse ouvir a sua voz, entender e obedecê-lo, e consequentemente ter a vida eterna. Eu penso que nessa dispensação toda espiritual, do Pai, do Filho, essa é a última. Deus dando a última oportunidade para o homem. Agora Ele vem, onde você estiver, em qualquer lugar, Ele fala ao coração do homem. Eu disse que essa sensibilidade espiritual, em primeiro lugar, ela é proporcionada pelo Espírito Santo. E eu disse, se hoje, assim como diz o Espírito, se hoje ouvirdes a sua voz, apesar de Deus utilizar-se da instrumentalidade dos profetas, Ele nos dá agora o próprio Espírito. E como eu estou dizendo, nessa última dispensação espiritual, eu diria assim, é a mais urgente de todas. E tem um texto que eu acho bem interessante, quando ele falou sobre se hoje ouvis a minha voz, ele se recorre a esse Salmo 95. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu
do seu pastoreio, e ovelhas de sua mão. Oxalá que quisera, entendeu? Quisera que eu ouvisse hoje a sua voz. E eu percebo, olha só, quando o Espírito Santo fala, não é um profeta que é usado, não é alguém que teve um sonho e revelou alguma coisa a você, mas quando ele fala direto a você, é porque a coisa é extremamente urgente. Filipe entendia isso. Filipe tinha esse relacionamento íntimo com o Santo Espírito. Então, estava lá Filipe lá no caminho no deserto. Então, ele ouve a voz. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanhe. E Filipe ouviu a voz do Espírito. Então, é agora. Entende? Quando você ouve diretamente a voz do Senhor no seu coração, no seu íntimo, não é para depois, não é para depois da manhã, não é, eu diria, nem para hoje, é para agora, porque é urgente, é urgentíssimo. E leve isso muito a sério. Diz ainda: o Senhor Jesus subiu ao céu. Mas o que aconteceu? Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, ele derramou isto que vede. O apóstolo Pedro está dizendo isso no discurso de Pentecostes. Está vendo o que está acontecendo? É Jesus que derrama o Espírito Santo na vida das pessoas. Não é pastor, não é bispo, não é profeta, é Jesus que derrama o Espírito Santo na vida das pessoas. É Ele. Quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, Efésios capítulo 1, versículo 13, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. No momento que você se rendeu, confessou o Senhor, Senhor, a minha vida é tua, a partir de hoje o Senhor foi lá e selou você com o Espírito Santo. Você não viu acontecer essas coisas, mas Ele viu, está lá guardado. Ele sabe que essa marca você tem junto ao seu Espírito. É o Espírito Santo nos dado para que pudéssemos compreender melhor a palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, 10 a 12, diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. As coisas mais profundas a nós reveladas são reveladas pelo Espírito de Deus. É Ele que nos torna sensíveis, profundamente sensíveis ao que Deus quer nos falar em nosso coração. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Percebe? Sim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não é a primeira coisa que acontece com a gente quando você se rende? Aliás, antes de você se render a Jesus, o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus vai dizer assim: o Espírito nos convence do pecado, da justiça. Não existe esse negócio, eu decidi sozinho. Não existe isso, cara. Não existe eu decidi sozinho. Não, meu irmão. O Espírito tocou em você. O Espírito Santo tocou em você. Sim, você teve a sua participação quando você decidiu abrir o coração. Mas primeiro é a ação dele. Essa sensibilidade, ela é produzida pela ação do Espírito Santo na vida de cada pessoa. Para sermos sensíveis à voz de Deus, precisamos ser mais do que tocados. Mais do que tocado na mente, mas também no coração. Quando a Bíblia fala coração aqui, não está falando desse órgão anatômico, ela está falando do mais profundo do nosso ser, como diria Jung, do nosso self, daquilo que é mais profundo em nós, da onde que é processado, os desejos nossos, onde a volição, a vontade, o desejo é processado. Aí, quando Jesus fala de onde procede os maus pensamentos, o mau desejo, ele vai dizer do coração do homem.
Mas quando ele fala do coração do homem, não está falando simplesmente desse, como eu falei, esse órgão anatômico. Está falando da sua essência, daquilo que faz você desejar as coisas, daquilo que faz você decidir as coisas. É aí que o Espírito Santo opera, que ele transforma, que ele age. Em segundo lugar, a sensibilidade à voz de Deus também é uma produção pessoal humana no exercício do nosso livre-arbítrio. Entende? A sensibilidade à voz de Deus também é uma produção pessoal humana no exercício do nosso livre-arbítrio. Por isso, olha só o versículo 8. Ele diz: não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Ou seja, o ser humano pode endurecer o coração. Ele pode resistir à vontade, à voz de Deus. Ele pode fazer isso. Eu não quero. Você já conheceu alguém assim? Eu já conheci algumas pessoas. Eu não quero. Por que não quer? Porque ele vai perder algumas coisas. A gente chega lá. Não endurecer, ele está dizendo assim, você está dando, quase imperativo, né? Negativo. Não endureçais. Negativo. Bem, você pode endurecer o seu coração, em primeiro lugar, rejeitando a voz de Deus, fazendo dessa forma. Isso nem é comigo. Você já viu pessoas assim que vêm à igreja? A gente vem só para passeio, para agradar alguém, mas não está nem aí, não está nem aí. Eu já evangelizei assim no interior, aí estou falando de Jesus de uma pessoa, aí o homem tira o chapéu da cabeça. Isso, meu filho, isso. Não está nem aí para o que eu estou falando. Ele já está fechado. E tem que só estar ouvindo assim por questão de educação, mas não é com ele. Você pode endurecer a voz, ou melhor, o coração, ignorando totalmente. Segundo, você pode endurecer o seu coração através do acúmulo de seus pecados. É só você cultivar o pecado. A palavra de Deus diz assim: não apagueis o espírito. O que eu entendo com isso? Jesus falou que quem cresce nele, rios de água viva saltaria para a vida eterna. E entende para a vida eterna? Para sempre. Não é a fonte seca e volta. Não. Os rios de quem cresce nele, rios de água viva saltaria. E João diz que ele está falando acerca do Espírito Santo de Deus. Entretanto, a fonte está lá, né, operando. Mas aí a gente começa a cultivar pecado. Né? É uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali. Né? É um olhar que não deveria olhar, né, de uma forma meio estranha. E aí tantos outros. Aí você vai jogando pedra. Aí você já não sente mais tristeza pelo pecado. Comete pecado. E não sente mais tristeza. Mas por que não sente mais tristeza? Porque não tem mais a influência do Espírito Santo. E quando você não tem mais a influência do Espírito Santo, que influência você vai ter? O diabo, nosso adversário, vive ao nosso derredor. Você não ouve mais o Espírito. Você não dá mais atenção à voz de Deus, a voz de proteção, a voz de cuidado, a voz de zelo, a voz de livramento, não está mais ouvindo. E o diabo está aí, ó. Né? Você pode ficar possesso de espírito maligno, o crente não fica, mas pode ficar oprimido. Já vi crente fazer coisas que nem incrédulo faria. O cara ganhar dinheiro, vamos dizer assim, aos domingos, pregando a palavra de Deus, e durante a semana ganhar dinheiro com a mentira. Deus está fora disso. Deus está completamente fora. E você vê o indivíduo fazer coisas, como eu disse, que nem o incrédulo faria, porque está sob a influência do mal. Mas um crente sob a influência do mal cultivou o pecado. Você pode se tornar insensível à voz do Espírito, não sente mais tristeza pelo pecado. A pior coisa que eu acredito que possa acontecer na vida de um cristão é você não sentir mais tristeza por pecado. Isso é normal, está tão
conformado com o mundo, né? Não tem nada a ver. Começa aquele, tem nada a ver, né? Assim, fala, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu acho que um copinho só não tem nada a ver com copinho. Né? Você pode se tornar com o coração endurecido, consequentemente insensível à voz de Deus, dando chances ao diabo. A palavra de Deus, não dê lugar ao diabo. Eu achei melhor a tradução para a gente entender. Não dê chance ao diabo. Você sabe que não pode estar naquele lugar, que você fraqueja naquele lugar, entendeu? E você vai para aquele lugar. Você sabe que aquela pessoa te puxa de alguma forma, toca em você assim, sentimentalmente, e você para ouvir aquela pessoa. Está dando lugar ao diabo, está dando chance ao diabo. E meus irmãos, o diabo não brinca, não brinca mesmo. Ele vai fazer de uma desgraça na vida da pessoa que dá a chance a ele. Ele vive todo procurando uma brecha, e você vai dar lugar a ele. Sai fora. Você vai ver. Dá a chance a ele para tu ver. Dá a chance. Para ver a destruição que ele vai fazer. Perdeu a influência do Espírito, só a influência do mal. O que você vai colher? Endurecemos, nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Em quarto lugar, por obsessão de riquezas e demais prazeres mundanos. A pessoa está tão obcecada em ganhar mais. Estou dizendo que a gente não deve querer progredir. Sim, todos os servos de Deus devem progredir. A palavra de Deus nos dá essa possibilidade na paz. Mas quando você se torna, a sua vida é só olhando para esse lado da vida, ou quando não simplesmente pela riqueza, mas por aqueles prazeres, né? Que nos toca, que nos chama, então eu estou obcecado por isso. Por isso, gente que é obcecado por mulher casada, e está aí, igreja. Não ouve mais a voz de Deus. É um instrumento satânico. Não é só prejudicial a ele, mas prejudicial para a comunidade também. Não dá mais lugar à voz de Deus. Está obcecado. Não consegue ver outra coisa. Lembra de Balaão? Balaão, Senhor, tem um monte de príncipes aí, pediu para ir lá jogar uma praga lá no povo de Israel. Deixa eu ir, Senhor. Não vá. Não vai, o povo abençoado, não vá. Aí manda outra, né? Balaque manda outro grupo de mais nobres, mais riqueza. Olha, eu fico imaginando ele, olha aquela riqueza toda, e Balaão está dizendo, o Balaque lá está dizendo assim, não, eu vou te encher de glória. Eu fico imaginando ele, né? Aí ele volta lá e pergunta ao Senhor novamente. Mas Deus já não tinha dito para ele para não ir, porque ele está insistindo em perguntar hoje. Porque ele está querendo ir. O que acontece no meio do caminho? Uma mula salva ele. Porque ele perdeu a sensibilidade à voz de Deus. E ele dizia que era aquele que vê as coisas espirituais, ou aquele que tem olhos abertos, mas não. Ele estava focado nos bens materiais e queria jogar praga. Tentou 7 vezes, mas mesmo não deixou. A mula que falou, né? Ele ficou tão obcecado que nem estava mais entendendo, estava conversando com a mula, né? Oh, meu Deus, o que o homem é capaz de fazer quando perde a sensibilidade às coisas de Deus? Ele se engrandece, ele fica até animalesco. Quantas coisas a gente ouve de seres humanos fazendo coisas que nem animais fariam, nem animais irracionais fariam. Vocês sabem o que eu estou falando. Romanos 1:19, 25, ele diz uma coisa, o apóstolo Paulo bota bem esse quadro que mostra como o ser humano
as consequências do ser humano que deixou se tornar insensível à voz de Deus. Ele disse assim: porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o eterno poder como a sua divindade se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis. Sensibilidade à voz de Deus é aquela que é produzida pela voz do Espírito Santo. Eles não quiseram mais ouvir a voz de Deus. Eles poderiam tomar a decisão, o ser humano pode tomar a decisão de: eu quero crer. Eu quero crer. Abre o meu coração. Aqueles homens, se você olhar o capítulo todo de Romanos capítulo 1, você vai ver de que forma esses homens que abandonaram, que usaram o seu livre-arbítrio para se afastar de Deus, de que forma eles se tornaram. Começaram a adorar animais, bestas, adoraram mais a criatura do que o Criador. Adorar a criatura mais do que o Criador é adorar a si mesmo. Eu me gosto, eu me amo, o mais importante sou eu. Não. A gente deve se amar sim, mas o mais importante é você, o mais importante é Jesus. Mas resumindo aí, sensibilidade à voz de Deus é aquela que é produzida pela voz do Espírito Santo e que tem a cooperação interativa do homem em seu livre-arbítrio.